Olá, boa noite, graças e paz. Mais uma vez aqui na presença de Deus para fazermos juntos a leitura da palavra de Deus, dando continuação da leitura da palavra de Deus de ontem. Hoje eu quero, hoje aí, sendo o 1º de abril, né? E que esse mês venha cheio de saúde, de paz, de felicidade para nós todos. E com muitas realizações na vida de cada um de nós, tá bom? E que Deus assim continue abençoando cada um de vocês que vai ouvir nesta noite, cada um que já ouviu, e que a proteção de Deus esteja sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E aí, desde já desejando aí um feliz feriado aí para todo mundo, aqueles que vão viajar, aqueles que vão ficar em casa, e que Deus continue abençoando você aí aonde você estiver, na sua casa, viajando, onde for. Que Deus continue te abençoando, amém? Glória a Deus. E então, antes de fazer a leitura, da palavra de Deus hoje, eu quero dirigir a Deus em oração. Senhor, neste momento, meu Deus, eu entro na sua presença, Pai, para te pedir, meu Deus, que o Senhor me use do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, que o Senhor me capacita, para que eu possa, meu Deus, fazer a leitura da Tua Palavra nesta noite para os meus ouvintes, os meus seguidores e os meus irmãos. Senhor, eu entrego, Pai, a minha vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. A ressurreição aqui no livro de Lucas, ressurreição. Isso. Não, acho que ressurreição eu li ontem. Hoje é a. Isso, exatamente. Ressurreição, ontem foi a ressurreição. No primeiro dia da semana, exatamente. Ontem nós falamos sobre a crucificação. E hoje é sobre a sepultura, de Jesus, dando continuidade. E então, Lucas 23, 49, que diz assim: e todos os seus conhecidos e as mulheres se ajuntaram e havia seguindo desde a Galileia, e estava de longe vendo estas coisas. E eis que um homem, por nome de José, senador, homem de bem e justo, e que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade de judeus, que também esperava o reino de Deus. E estes, chegando a Pilato, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pôs-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E a mulher que tinha vindo com eles da Galileia seguiam também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando ela, prepararam especiarias, ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Conforme o mandamento. Então, meus amados irmãos, aqui está falando sobre o sepultamento de Jesus. O momento em que ele foi sepultado. O momento em que eles
tirar o corpo de Jesus daquela cruz, envolvido em um lençol, e levaram para o sepulcro. Então ele diz, no 50, eis que um homem, pelo nome de José, senador, homem de bem justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilato, pediu o corpo de Jesus, e, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Então, esse foi o sepultamento do corpo de Jesus. Ele foi enterrado no sepulcro que ainda nunca tinha colocado ninguém. E ali foi colocado o corpo de Jesus. E era o dia da preparação. E amanhecia o sábado. Uma mulher que tinha vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro, como foi posto o seu corpo. E voltando ela, preparar especiaria, ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, meus amados, aqui fica mais uma parte, né, do que ontem nós falamos da crucificação, hoje nós estamos falando do sepultamento de Jesus. E ali foi colocado o corpo de Jesus, e ali eles deixaram ali o corpo de Jesus e saíram, né? E então, aqui vem, no 24, vai falar sobre a ressurreição. Mas essa parte eu vou deixar para amanhã, falar para vocês. Hoje falei um pouco do sepultamento, da sepultura de Jesus, e amanhã vai ser a ressurreição. E que cada um de vocês possa abrir a palavra de Deus, livro de Lucas 23, 49. Sepultura de Jesus. Jesus foi colocado em um túmulo cavado em uma rocha, né? E ali foi colocado ali o corpo de Jesus, envolvido nos lençóis, e bem esperava. E ali o governador, né, que é eis que um homem, por nome de José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Natural de Arimateia, cidade dos judeus, que também esperava o reino de Deus. Este chegando, e neste momento chegando a Pilato, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu um lençol e pôs no sepulcro, e escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Amém? E que esse alerta fica para todos nós, né? E nessa semana, que tá tendo aí muitos filmes, muitas histórias, né, contadas aí sobre a morte, sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo Jesus. Mas amanhã eu vou falar para vocês sobre a ressurreição. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ali apareceu para alguns dos seus discípulos e conversou com eles e subiu para a destra do Pai. E ali ele está até hoje, esperando a ordem de Deus para que ele retorne a este mundo para nos levar os preparados, remidos e lavados pelo sangue dele, que foi derramado
naquela cruz, por mim, por você e por toda a humanidade. Amém? Glória a Deus. E que esta palavra não venha deixar dúvida sobre você, porque você, desde onde que você está aí acompanhando, foi a crucificação, hoje é a sepultura de Jesus e amanhã a ressurreição. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar ouvindo a palavra de Deus e que Deus continua te usando para se inscrever, para dar um joia, dar um like, para você ouvir, para você enviar para outras pessoas. Me ajude a levar a palavra de Deus, porque esse é o meu objetivo, levar exclusivamente a palavra de Deus. Então eu peço a ajuda de vocês, como irmã Maria, se inscrevendo, compartilhando, enviando, e assim nós vamos levando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E que Deus te abençoe. E que amanhã você fique bem atento, porque vai ser falando sobre a ressurreição, né? Coisa maravilhosa. Como nós sabemos que amanhã, quinta-feira, já começaram ali aqueles procedimentos dele estar levando Jesus ali, está sendo, né, já preparando a cruz, a coroa de espinhos, os cravos. E sexta-feira ele morreu e enterraram. No domingo, terceiro dia, Jesus ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus e aleluia. Por esse ato tão lindo, maravilhoso, que Deus deu o seu único filho unigênito para que morresse uma morte de cruz, derramando o seu sangue para nos dar salvação. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meus amados ouvintes, meus irmãos, seguidores deste canal. Continua, minha gente, se inscrevendo. E aqui eu só falo a palavra de Deus que está aqui na Bíblia, como você está vendo. É a palavra. Eu faço, como está no título, dizendo, leitura da palavra de Deus e oração. Então, se você quer ouvir a leitura da palavra de Deus, se inscreva aí neste canal, continua ouvindo, compartilhando, tá? E enviando para outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E neste momento eu quero dirigir a Deus em oração pela sua vida, pela sua saúde. Hoje eu vou orar exclusivamente pedindo a Deus pela saúde, porque abaixo de Deus, nossa família, nossa saúde, porque se nós não tivermos saúde, nós não somos nada, nós não tem nada. Mesmo que tenha muito dinheiro, mas não tendo saúde, não tem nada. Porque não tem nada importante do que a nossa saúde. Então hoje eu vou orar pela sua saúde, pela minha saúde, pela saúde dos meus ouvintes, dos meus seguidores, dos meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho, Deus, agora neste momento, entregar, Senhor Jesus, a vida desse irmão, desse ouvinte, desse compartilhador da palavra de Deus, desses seguidores. Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame saúde sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Dê saúde, Senhor Jesus, de cura, de livramento, proteção, saúde, muitos anos de vida com saúde, ó Deus, é o que eu te peço pela vida dos meus seguidores. Que o Senhor toca, meu Deus,
do alto da cabeça, a planta dos pés, retirando tudo que for enfermidade, doenças. Ó Senhor Jesus, eu entrego a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Que o Senhor possa estar tocando aí agora, meu Deus, nessa garganta, nessa tireoide, nesse estômago. Ó Senhor Jesus, essa pessoa, meu Deus, que está sentindo uma dor muito grande no estômago, Pai. Que o Senhor leve a cura agora, Senhor Jesus. Toca nesta pessoa, Senhor, e coloca suas mãos de cura e poder, e caia por terra toda essa dor que essa pessoa está sentindo. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te peço por as pessoas, meu Deus, que vão estar em casa nesse dia de feriado, que vai estar viajando, que vai estar junto com seus familiares. Ó Senhor Jesus, que o Senhor esteja dando ali livramento, proteção, e que o Senhor Jesus possa estar levando debaixo da sua graça e proteção. É o que eu te peço, meu Deus, nessa noite, pela saúde. Senhor, dê saúde, dê livramento, dê proteção para cada um dos meus ouvintes, meus seguidores, meus irmãos, nesta noite. E que eles possam, meu Deus, ter aí um bom feriado. E esses dias que nós estamos vendo aí, como foi, Senhor Jesus? Tudo que o Senhor passou por nós. E hoje, o Senhor Jesus é a nossa cura, é a nossa libertação, é o nosso Salvador. Eu te peço, meu Jesus, visite a cada um nesta noite. Visita meus filhos, meus netos, meus familiares, meus irmãos. Ó Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, que vá de encontro, meu Deus, com cada um. E cada um, meu Deus, com o seu jeito, com a sua fé, com a sua crença, possa colocar os seus olhos no Senhor e saber, Senhor Jesus, que o Senhor morreu, que a sua morte não foi em vão. A sua morte foi para nos dar salvação. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que nesta noite, Senhor, que o Senhor derrame bênçãos em todos aqueles que vão me ouvir nesta noite. Ó Senhor Jesus, eu te peço, entra, Pai, dê sabedoria, dê inteligência, e que o Senhor, Pai, capacita, meu Deus, que o Senhor possa entrar, meu Deus, nos corações de cada um, que possa levantar os olhos para o céu e agradecer a Deus por ter dado o seu único filho, o seu unigênito, para morrer uma morte de cruz, coroado de espinho, colocado prego nas suas mãos, nos seus pés, ter dado golpe de espada e derramado o seu sangue para nos dar salvação. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse amor tão grande, incondicional, que o Senhor tem para conosco, para com seus filhos, ó Pai. Ó Jesus, obrigado, obrigado, gratidão, gratidão e gratidão a Ti, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa noite, um bom sono, que você possa estar aí curtindo a sua família, vocês que estão aí reunidos, e que Deus esteja aí abençoando cada um de vocês. Sei que tem muitos que vai estar triste por seus entes queridos que partiram, mas não é para ficar triste, era para agradecer a Deus, porque a morte
é uma passagem para uma vida eterna, para uma vida com Cristo Jesus. E é o que eu te peço, Pai, nessa noite, para cada um que está me ouvindo. Que Deus te abençoe mais uma vez. Muito obrigado. Continue aí se inscrevendo, compartilhando e ajudando a levar a leitura da palavra de Deus em muitos lugares. Tenha uma boa noite, fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, que eu sei que Ele quer. Amanhã, não se esqueça, Lucas 24, que vai falar sobre a ressurreição. Amém? Boa noite, fica com Deus. Até amanhã.